Graça e paz. Mais uma oportunidade que eu quero trazer a você uma palavra. E essas palavras que estão vindo, esses discernimentos, me assustam muitas vezes. Mas eu tenho que falar o que Deus me revela através da palavra e através de testemunho de acontecimentos que ocorrem na nossa vida, como ocorreu na minha vida, como ocorreu na vida de Moisés no passado e na vida do profeta Jeremias. O título que eu trago é: Por que o diabo tocou em Jó e matou os seus filhos? Você sabe por quê? Eu recebi há algum tempo essa revelação e eu quero trazer a você. Moisés, ele amava tanto o povo e a responsabilidade era tão grande nas suas costas que ele pressionou a Deus para que Deus perdoasse os pecados daquele povo, ou então que fosse riscado o nome dele do livro da vida. E Deus falou para ele: Moisés, todo aquele que pecar contra mim, a esse eu riscarei do meu livro. Deus recusou. Por causa disso, dessa rebelião, ele não passou para a terra prometida porque foi rebelde com Deus. Quando foi falar à rocha para jorrar água, para saciar a sede do povo, ele, chateado, bateu na rocha. Jeremias queria e começou a orar pelo povo que fazia e praticava grandes pecados sérios e macabros. Mas Deus disse a ele: Jeremias, não me importunes com a tua oração. Tu não vê que esse povo anda fazendo, Jeremias? Quem faz isso nos dias de hoje e nos dias antigos está participando de pecados alheios, está sendo conivente. Eu, várias vezes, no início da minha fé, eu amava tanto as pessoas, principalmente da minha família, como amo, e eu queria forçar a Deus para que Ele perdoasse os pecados dos meus irmãos, das minhas irmãs. Enfim, foram muitos membros da minha família que aconteceu isso. Mas muitos não queriam, e até hoje muitos não querem receber a palavra que a gente tem para a vida deles. E uma certa pessoa, eu comecei a aconselhá-lo e o diabo veio contra mim várias vezes isso e me feriu. Porque toda vez que você se coloca na frente, coloca as mãos sobre a cabeça de alguém e pede para Deus para que perdoe o pecado de outra pessoa, de alguém, Deus não aceita. Se você não sabia disso, fique sabendo. Você tem que encaminhar essa pessoa para Jesus. E não pedir para Deus para perdoar os pecados de alguém, de outrem. Você pedindo.
A salvação e o arrependimento é individual. Arrependimento tem que vir de dentro do coração daqueles que estão praticando coisas erradas. Você pode orar? Pode interceder por qualquer pessoa, menos interceder por pecado e pedir para Deus perdoar pecado, fazer jejum, oração, sacrifício, como Jó fazia com seus filhos. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Jó. Você vê aí o personagem principal, que é Jó, que eu trago a você. Por que eu prego isso? Porque eu passei por isso, eu não quero que você passe. Antes, está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 26, verso 2, que diz assim: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Veja que toda maldição, ela tem que ter uma causa. Ela não vem sem causa. E você tem que saber se há alguma maldição que caiu ou que cai, ou se você está debaixo de alguma maldição, você não entende o que acontece. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Você acredite, se você quiser. Muitas vezes você se pergunta, mas por que isso acontece comigo? Jó foi assim. Ele não entendeu porque ele era um homem íntegro. Mas eu vou trazer aqui a você o porquê aconteceu. Às vezes nós somos íntegros, vivemos longe de pecado, mas por uma simples falha, a gente é afligido. Não podemos sentar na mesa de Deus e dos demônios ao mesmo tempo, porque não vamos agradar um nem a outro. Então a maldição sem causa não virá. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? A Bíblia, em livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 32, ele diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Consentir é você dar apoio e achar que Deus vai ouvir a tua oração para perdoar pecado de alguém de tabela. E não é assim. E por que Jó foi afligido? Jó, capítulo 1, verso 5 diz: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, que eram seus filhos que se banqueteavam, na bebedeira, na cachaçada, na prostituição, e Jó sabia. Enviava a Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, os seus filhos e filhas. E o diabo vendo aquilo, não gostou. Estava atrapalhando. Poxa, estão atrapalhando meus instrumentos, eu estou usando eles na prostituição, na bebedeira, na farra, na fornicação, nas palavras blasfemas contra Deus. E Jó sabia disso.
Mas Jó se levantava e fazia sacrifício, conforme o número de todos eles. Eu já fiz isso, mas o diabo me feriu várias vezes até que eu aprendi. É triste uma situação dessa, mas nós temos que aprender. A Bíblia diz que não devemos colocar as nossas mãos sobre a cabeça de alguém que não quer saber de Deus, só quer te usar. Não, ora por mim. Aí você vai orar, aí o diabo ouve a tua oração e essa pessoa não vem para Deus. Agora, recentemente, um amigo, ele é alcoólatra, eu tento evangelizar ele de todas as maneiras. Ele disse: se quiser, ora por mim. Eu digo: não. Se você quiser fazer um compromisso, ter um compromisso com o Senhor, ser perdoado dos teus pecados, eu te batizo e eu oro por você. Mas você que tem que se arrepender e sair do vício da cachaça, porque eu não vou ser tocado nem afligido pelo diabo por fazer uma oração por você. Ele ficou um pouco chateado comigo, mas não tem problema. Então eu trago para você essa palavra, esse alerta. Não compre a briga de ninguém. E eu disse para ele ainda: se você receber Jesus como teu Salvador, se tu largar essa cachaça, eu oro por ti e arrisco até o meu pescoço. Mas fora isso, eu não faço. Se você quiser ir atrás de um outro pastor, você pode, mas eu não faço mais isso, porque eu já sofri muito com relação a isso. É essa palavra, meus amigos, minhas amigas do meu canal, que eu trago a você. Espero que você, se você não está sofrendo, essa é uma regra de Deus, divina, que eu passei, que Moisés passou, que Jeremias passou. Tomara que você não esteja pagando o preço, sendo afligido pelo diabo por agir dessa maneira. É triste como essa música de fundo, mas é a real. E nós temos que aprender as regras de Deus. É por isso que talvez você que me ouve esteja sofrendo. Você vive doente, geralmente o diabo toca no corpo, sente dor, setas malignas, quando a gente faz isso. Como eu sofri bastante no início da minha fé. Tem uma música que diz: Deus te deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É uma heresia. O diabo vendo aquilo, o sacrifício de Jó, ele cuidou de levar os seus filhos para o inferno. E foi isso que ele fez. Não foi Deus que matou os filhos de Jó, mas sim o diabo. E a gente vê muitas doutrinas aí, inclusive do karma. Se Jó sofreu, por que eu não posso sofrer? O problema é seu. Você vai agir dessa forma? Não faça isso. Tem muitos exemplos aí na Bíblia, que eu agora acabei de falar a você, sobre Moisés, sobre Jeremias, e outros e outros. E o Senhor dizia para Jeremias: não me importune com essa oração, com a tua oração, que eu não ouvirei. Por isso eu trago a você isso. Depois de sofrer muito,
mesmo sendo ministro do Evangelho, o Espírito Santo de Deus me convenceu e me falou que eu não devo fazer isso, e trazer a você, do meu canal ou não, essa questão. Ore sim, devemos orar por todos, mas não peça perdão por quem não quer saber de Deus. Inclusive, essa é a segunda ou a terceira vez que eu trago esse assunto a você. Fica na paz e na graça. Que Deus te abençoe, te guarde, te ensine como deves agir. Assim, até uma próxima. Amém.